Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma das figuras mais complexas e, olha, mais importantes da literatura brasileira, Raul Pompeia. Um autor que tinha uma genialidade tão intensa quanto o seu destino, que foi, bem, trágico e super controverso. Para entender o Pompeia, a gente precisa começar pelo fim, com a pergunta que, ecoa há mais de um século. O que leva um escritor aclamado, diretor da Biblioteca Nacional, a um ato tão desesperado, justo no dia de Natal? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Então vamos lá, vamos começar por essa tragédia de Natal. A cena final da vida do Pompeia não é só um fim chocante, é também o ponto de partida para a gente conseguir desvendar quem era o homem por trás do mito. Foi um evento que chocou todo mundo. Pensa só, Rio de Janeiro, em pleno feriado de Natal, e a notícia se espalha. O autor de O Ateneu estava morto, e por suas próprias mãos. Ele estava no auge, mas ao mesmo tempo estava no centro de uma tempestade de polêmicas que no fim acabou consumindo ele. Mas como ele chegou nesse ponto? Para a gente entender o colapso, a gente tem que voltar para o começo, para a formação dele como um rebelde. As sementes desse fim trágico, elas foram plantadas bem cedo, numa juventude que foi marcada pelo confronto. Vamos ver como essa história se desenrola. Nascido em 1863, a vida dele muda completamente aos 11 anos, quando ele é mandado para um colégio interno. Uma experiência que, nossa, marcaria a obra-prima dele para sempre. E já na faculdade, ele não era só um estudante, ele era um ativista, com posições políticas muito fortes que acabaram moldando todo o seu futuro. E essas convicções, claro, tiveram um preço. O Pompeia enfrentou perseguição ideológica de professores, chegou a ser reprovado por causa das suas posições. Fica bem claro que essa natureza combativa que definiria ele mais tarde já estava ali, totalmente formada na juventude. E essa visão de mundo, essa visão de confronto, encontrou um lar perfeito no universo literário da época. Ele se alinhou com um movimento que estava ganhando muita força, o naturalismo. Era a lente perfeita para a visão crítica que ele tinha da sociedade. O naturalismo, não estava ali para contar a historinha bonita, não. Era uma tentativa de aplicar um método quase científico na literatura. A ideia central era o tal do determinismo, a crença de que as pessoas são basicamente um produto do seu meio, da sua biologia e da época em que vivem. Simples assim. O mais interessante aqui é como esses pontos se conectam. Numa época que ainda era muito influenciada pelo romantismo, o naturalismo chegou quebrando tudo, vendo os seres humanos quase como animais, movidos por instintos de sobrevivência. O objetivo era, literalmente, dissecar a sociedade para expor as doenças, as hipocrisias, a corrupção, e nisso, o Pompeia se tornou um mestre. Bom, armado com esses princípios, o Pompeia criou sua obra-prima. Em nenhum lugar essa visão naturalista dele é mais poderosa do que em O Ateneu. É aqui que a vida e a arte dele se misturam de uma forma que a gente nunca mais esquece. Essa frase resume tudo. Para o Pompeia, o colégio interno não era só uma escola. Era um microcosmo, Um laboratório para observar a crueldade e a corrupção da sociedade como um todo, só que em miniatura. A conexão é direta, é muito forte. O protagonista, o Sérgio, entra no internato aos 11 anos, a mesma idade que o Pompeia tinha quando foi mandado para o Colégio Abílio. O livro é, em essência, uma crônica, quase um diário, da perda da inocência. E essa comparação ilustra a tese naturalista de um jeito brilhante. Se em O Curtiço, do Aloysio Azevedo, o ambiente que corrompe é a moradia coletiva dos pobres, em O Ateneu, o Pompeia mostra que a corrupção não tem classe social. O internato da elite é tão destrutivo quanto. Nos dois, a ganância de uma figura central alimenta o sistema, e os dois terminam com o fogo, um fogo purificador. A vida no Ateneu é brutal. O Sérgio aprende bem rápido que as regras da sociedade adulta, a competição feroz, a traição, a luta pelo poder, já funcionam ali, na sua forma mais pura. É o determinismo em ação. O ambiente da escola molda os meninos para se tornarem os homens cruéis da sociedade que espera por ele. Essa visão de mundo implacável não ficou só nos livros, não. Ela bateu de frente com a realidade política do Brasil. E é isso que nos leva à queda do autor. Vamos ver como essa história levou Pompeia ao seu limite. No comecinho da República, o Brasil estava politicamente rachado. E o Pompeia tomou um lado bem popular entre os intelectuais, defendendo com unhas e dentes o governo autoritário do Floriano Peixoto, o tal Marechal de Ferro. Essa decisão isolou ele completamente. Ele usou sua habilidade com as palavras não para criar ficção, mas para atacar violentamente os opositores em artigos de jornal.
Antigos amigos como o poeta Olavo Bilac viraram inimigos mortais numa guerra pública de ofensas e acusações. Foi pesado. A derrota política do lado dele teve consequências diretas. Com a mudança de governo, Pompeia perdeu o cargo, o prestígio, a posição. E para um homem de um temperamento tão intenso e orgulhoso como ele, a humilhação pública e o isolamento foram simplesmente devastadores. E assim, a gente volta para o início. A vida do Pompeia terminou naquela noite trágica de Natal. Mas a história dele não acabou ali não. Apesar do silêncio da sua morte, a sua obra e o seu legado, eles continuam a ecoar. Apesar do jeito controverso como ele viveu e morreu, a importância do Pompeia para a literatura era inegável. E a prova disso é que a Academia Brasileira de Letras, mesmo depois de sua morte, o homenageou como patrono da cadeira de número 33, um reconhecimento eterno do seu gênio literário. A história do Raul Pompeia é um lembrete muito poderoso de como as paixões da vida podem alimentar a arte, mas também podem destruí-la. Ele viveu e morreu com a mesma intensidade com que escreveu. E isso mostra a linha tênue que existe entre ter convicção e a autodestruição. E isso nos deixa com uma reflexão final. No caso do Pompeia, é impossível separar o homem da obra. Mas, no fim das contas, o que fica mais forte? A beleza sombria de O Ateneu ou a tragédia do seu criador? Essa é uma pergunta que cada pessoa que lê o livro acaba tendo que responder por si.